Hoje nós vamos conversar um pouco sobre endometriose. Eu convidei a doutora Juliana Monteiro para vir aqui na clínica para a gente bater um papo, ainda na pegada do Março Amarelo, do mês de conscientização da endometriose. E há pouco ela postou no Instagram dela algumas dúvidas, né? Que existe muita dúvida, é um assunto que sempre está voltando, essa questão da endometriose, é sempre importante a gente falar bastante. Então eu vou primeiro agradecer a Juliana pela presença aqui, que a gente já trabalhou junto, tem muitas pacientes, a gente troca muita informação. E queria saber, Juliana, a princípio, quais são as perguntas que mandaram para você, assim, que tipo de perguntas as pessoas mais têm dúvidas? Felipe, obrigado pelo convite. Eu acho interessante a gente fazer isso para poder estar divulgando, né, a informação. A gente conversa bastante, né? A gente troca muito, isso também eu acho muito bacana. A gente está sempre trocando informação, trocando conhecimento. Quando eu abri no meu Instagram, apareceram algumas dúvidas que eu acho até interessante a gente estar falando. A primeira delas foi que idade que aparece a endometriose, né? Quando investigar, quando procurar, como é que vai fazer, com que idade, né? Tem uma idade específica? Só adolescente? Só mulher na idade fértil? Como que é isso, né? Então a gente veio aqui hoje para esclarecer primeiro sobre isso. Nós vamos comentar juntas essas perguntas, né? Sobre a questão da idade, né? Não sei se você concorda comigo, mas assim, não tem uma idade precisa. O que a gente está vendo é que cada vez mais pacientes jovens têm diagnóstico de endometriose. Hoje eles uma paciente que logo depois que começou a menstruar, ela pode ter endometriose, que até um pouco tempo atrás a gente não conseguia imaginar que poderia ser endometriose, porque a gente fala assim, não deu tempo. Que as pessoas às vezes falam assim, nossa, como tá tendo mais diagnóstico de endometriose? Na verdade, a gente tinha um subdiagnóstico, né? A gente não tinha diagnóstico de endometriose e ia descobrir quando a paciente estava infértil, ou quando ela começava a ter uma doença muito extensa, já com muita dor, né? Então, assim, não existe uma idade específica, porém, é quase que uma obrigação do ginecologista, né? A mulher que tem dismenorreia, né? Que tem dispareunia, que é dor durante a relação, que tem dor pélvica crônica, investigar sobre endometriose. O que eu mais vejo é paciente, às vezes, com dor, com dismenorreia, que é a dor durante o período menstrual, e isso é subjugado, né? Principalmente adolescente, porque acha que ela tá enfatizando, não quer ir à aula, não quer, né, não quer fazer as atividades, enfim. E aí isso acaba sendo subtratado. Então não tem uma idade específica. A paciente ela tem que ser em idade fértil, né? Depois da menopausa, que foi até outra pergunta também, a tendência é a doença regredir, né? E terminar, porque precisa de estar ovulando, né, Felipe? Precisa de ter crescimento endometrial. Então, a paciente que não ovula não tem mais endometriose. Então, a gente não tem a idade específica, mas é uma doença em idade fértil. Juliana, acho que você falou muito bem, né? Essa questão, independente da idade, né? Começou a menstruar, a gente tem que ficar atento na questão dos sinais e sintomas, né? Sendo que os sintomas é o que a paciente refere, o que sente, os sinais é o que a gente consegue ver. Então você falou muito bem, né? A dismenorreia, que é essa cólica menstrual. Lembrando que uma das coisas mais típicas de endometriose é essa cólica menstrual ficando cada vez mais forte, né? Um mês está forte, 6 meses depois ela é mais forte do que era antes e assim vai. Talvez esse seja a principal questão de a gente suspeitar da endometriose. Mas tem vários outros, né? Aquilo que incapacita, né, Felipe? Aquela dor que te incapacita, que você deixa de fazer as suas atividades. Mas tem outros sinais e sintomas que eu acho interessante a gente falar aqui também. Diarreia durante o período menstrual, algumas fazem constipação, né, Felipe? E essa questão da dor. A dor, eu lembro que uma vez eu assisti um congresso, um palestrante falando, e eu lembro que ela falava muito assim, dor, fala de endometriose, a gente lembra de dor, porque às vezes e isso também não tem correlação com o grau, né, com a extensão da doença. Às vezes a paciente tem poucos focos de endometriose e ela tem muita dor, porque dor também é uma coisa muito relativa, né? O que dói, que é muito doloroso para mim, pode não ser para outra pessoa. Mas assim, o que o Felipe falou bem, atentar aos sinais, atentar àquilo que está te incapacitando, aquilo que vem piorando. Então vamos lá, a gente falou de
menstruação dolorosa, né? Assim, pode não ser endometriose, mas toda menstruação dolorosa vale a pena a gente prestar mais atenção. A gente vai falar de como se fazer diagnóstico, dor para ter relação sexual, dor para evacuar, diarreia, dor para urinar, principalmente se essas dores estão relacionadas ao período menstrual. Agora, eu acho que tem outras coisas importantes que não são tão faladas. Às vezes a irregularidade menstrual pode também estar relacionado com endometriose, né? Não é tão comum com as outras queixas. E como eu trabalho com infertilidade, uma das coisas também que deve atentar é a dificuldade de engravidar. Porque às vezes eu faço diagnóstico aqui na clínica exatamente isso. Mas, doutor, você acha que eu tenho endometriose, está me investigando endometriose, mas eu não tenho cólica, eu não tenho dor na hora da relação sexual, eu não tenho dor para evacuar, mas você tem 1 ano tentando engravidar. Então, simplesmente, a infertilidade, ela pode ser uma luz amarela para endometriose. Então, acho que das coisas mais importantes aqui nessa conversa, né, é a gente levantar essa suspeição. Quais são os sinais de suspeição de endometriose? Tomara que não seja endometriose, mas que o seu ginecologista tem que fazer uma investigação mais avançada. Outra coisa importante também é o histórico familiar, né, Felipe? Quem tem histórico familiar de endometriose deve investigar também, deve se atentar a esses sinais. Outra pergunta que fizeram, Felipe, foi em questão sobre tratamento de endometriose, né? Como que é esse tratamento, como que faz hormônio, é cirúrgico, não faz hormônio. Uma coisa que eu tenho escutado, tenho visto muito falar sobre tratamento não hormonal para endometriose. Então eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho aqui sobre isso e para tentar mesmo, para chamar a atenção das pessoas, que eu acho que o tratamento não hormonal, que vem sendo muito falado, eu acho que ele pode ser utilizado como adjuvante, né, Felipe? Mas assim, por enquanto, eu e o Felipe, a gente ainda ficou até discutindo aqui antes, poxa, li o artigo tal, a gente ficou investigando e realmente assim, não fazer hormônio, até não operar, mas não fazer o tratamento hormonal não existe. A gente pode usar, fazer interdisciplinaridade com nutricionista, fazendo uso de alimentos, que eu acho que o Felipe fala isso bem. Depois eu pedi para ele falar um pouquinho dos alimentos não inflamatórios. A gente pode utilizar essa questão, e tem que utilizar sobre o suporte psicológico dessa paciente. Às vezes é uma paciente que está em sofrimento, e de repente, não adianta, eu sempre falo isso também, olhar a mulher como um todo, né? Não olhar só a patologia, então não tratar só a endometriose, usar só o hormônio, às vezes ela está num sofrimento tão grande dentro de casa, ou teve alguma perda, né? Seja ela perda familiar, perda de algum filho, perda de trabalho, ou até mesmo paciente que sofreu alguma mudança na vida dela, e não adianta às vezes a gente só tratar com a medicação, a gente precisa dar um suporte terapêutico para ela também, né, Felipe? O que você acha sobre isso? Então, falando de tratamento, né, eu acho que teve algumas ondas, né, no início se operava demais endometriose, né, assim, tinha uma máxima, assim, que endometriose é sempre o tratamento cirúrgico. Eu não concordo, eu sei que você não concorda, e eu acho que a maioria dos médicos não concorda com isso, apesar de que isso não é um consenso, né? Então, na maioria das vezes, o tratamento é medicamentoso. Em alguns casos, as pacientes têm indicação de fazer cirurgia, principalmente quando o tratamento medicamentoso falha. Isso talvez seja a principal indicação de cirurgia, mas existem outras situações também. Por exemplo, pacientes que têm doenças intestinais mais avançadas, que têm risco de uma oclusão, de obstruir o intestino, pacientes que têm doença na região do ureter, do rim, também pode obstruir os rins. Então, essas pacientes têm indicação de fazer cirurgia, não só se limitar ao tratamento medicamentoso. Para as pacientes que estão tentando engravidar, algumas vezes a cirurgia deve ser feita para a paciente tentar engravidar naturalmente após a cirurgia de endometriose, muitas vezes impedindo necessariamente que ela faça uma fertilização in vitro. E a Juliana tinha falado também sobre a questão multidisciplinar, né? Então, assim, o tratamento, a maioria das vezes, é medicamentoso, e em alguns casos cirúrgico, mas a cirurgia passa a ser mais uma exceção. Uma coisa importante também é lembrar que pacientes que têm endometrioma, que são lesões no ovário,
endometriose nos ovários, elas podem fazer um diagnóstico diferencial de um câncer de ovário. Às vezes está em dúvida que poderia ser um câncer, e até alguns casos que doença no ovário avançada pode aumentar a chance de virar um câncer. Isso também tem algumas indicações. Juliana, então o que você tinha comentado a respeito do tratamento multidisciplinar? É que eu tenho visto, né, e ouvido muito, e até foram uma das minhas perguntas no Instagram, sobre o tratamento não hormonal. Quando a gente fala de tratamento não hormonal, a gente não existe não hormonal para endometriose. Existe o hormonal ou cirúrgico com adjuvante, né, que seria o quê? Uma acupuntura, a terapia, que eu acho fundamental. Às vezes é a paciente que está em sofrimento, é uma paciente que teve perdas, é uma paciente que tem todo um processo, às vezes até que desencadeou essa endometriose, que sofreu algum abuso sexual, alguma questão disso que precisa ser tratada, porque eu sempre falo isso, assim, principalmente na ginecologia. A gente não vai tratar só a patologia, a gente tem que tratar tudo. Tem que tratar a mulher como um todo. Então, olhar para isso, como é que fala? Meditação, né? A meditação é importante. Então, assim, e a questão da nutricionista, né, Felipe? Eu gosto muito de colocar isso para o paciente, se alimentar melhor, fazer atividade física. E a gente entra naquela questão da medicina preventiva, que a gente fala, mas assim, agora, principalmente agora na pandemia, né, Felipe, a gente tá vendo o quão importante é ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, e associado ao tratamento, nunca abandonar esse tratamento. Outro dia uma paciente minha virou e falou assim, eu cansei do hormônio, não quero mais usar hormônio. Eu falei, olha só, não existe essa opção para você, né? Não existe essa opção nesse momento. Até uma paciente que nunca engravidou. Então eu falei, não existe essa opção. Paciente que tem endometriose, não existe essa opção, né, Felipe? Existe sim o adjuvante. Vai fazer uma terapia, vai fazer meditação, vai fazer tudo junto, associado ao tratamento hormonal. E aí, como usar esse hormônio, que foi o Felipe falou que aí pode usar implante, pode usar via oral, né? Felipe pode colocar o DIU de Mirena, pode colocar, enfim, a via que vai ser administrada esse hormônio tem que ser discutida também com a paciente, né? É uma questão de escolha, e nós, como médicos, estamos aqui para oferecer para ela a melhor via, que ela vai se sentir melhor, que ela vai se adaptar melhor, né, Felipe? Eu concordo. Então, acho que assim, mas sintetizando um pouco, né? O tratamento é medicamentoso, na grande maioria das vezes, são hormônios que bloqueiam o ovário, que bloqueiam o processo da menstruação, isso é principal. Mas a gente tem que tratar psicologicamente a paciente, tratar a dor da paciente, ela tem que ficar bem. Então, como a Juliana falou, a acupuntura pode ajudar bastante na dor, a meditação pode ajudar na dor, na ansiedade, na depressão, que muitas vezes acompanha essas mulheres por causa da limitação que a doença pode fazer, por causa da infertilidade, muitas vezes associada à endometriose, por causa do desconforto de ter relação sexual, que muitas vezes a endometriose tem um impacto importante no casamento, é causa de separações. Nesse sentido. E a gente estava comentando sobre a questão da nutrição, né? Eu acho que se falando cada vez mais em nutrição, é um assunto cada vez mais em voga, mas que a nutrição pode ajudar na endometriose, sem dúvida. Eu acho que uma nutrição adequada pode ajudar em quase todas as doenças e ajuda de uma forma geral a nossa saúde. Mas tomar um pouco cuidado, assim, não trocar o tratamento tradicional por alguns suplementos alimentares ou uma dieta alimentar específica. É somar. Né? Somar. Que alimentos seriam esses, Felipe? As oleaginosas, né? Nozes, castanha. Mas o que a gente falou? Porque assim, se dividir em alimentos pró-inflamatórios, né? acho que em algum momento tem essa linha agora de alimentos pró-inflamatórios e alimentos que diminuem a inflamação. Isso não seria somente para endometriose, né? Para doenças imunológicas, né? Estaria para a própria fertilidade de uma forma geral. Então, são mais ou menos é o mesmo tipo de alimento que se tem de evitar e alimento que deve-se aumentar o consumo. Lembrando que isso não é uma coisa tão baseada em evidência, né? Não tem estudos tão claros para isso. Mas na maioria das vezes o que a gente deve comer mais são alimentos saudáveis. É isso que
e o que se deve evitar, talvez excesso de carne vermelha, coisas nesse sentido. Condimentos, né? Então eu acho, né, a gente acha que é válido procurar nutricionista. Muitas vezes existe doença intestinal, que existe o quadro de constipação, de intestino um pouco preso. Então até um alimento que ajude o intestino a funcionar vai diminuir a dor dessa paciente. Sim. Então sem dúvida, só a gente só não quer que troque o tratamento tradicional por suplemento vitamínico, por cápsula de ômega 3. Eu acho que isso também seria um pouco radical. A gente precisa deixar isso bem claro, né? Que a gente estudou, né, Felipe? A gente viu vários artigos, a gente foi atrás para poder trazer o que tem de mais novo, né? Para a gente poder tá levando informação. Outra questão que a gente falou muito aqui sobre dor, mas existe também endometriose sem dor, que você falou aqui da questão da infertilidade, e essa endometriose é pior, assim, a meu ver, né, Felipe? Porque outro dia eu peguei uma paciente minha, até aluna minha, e ela chegou pra mim, uma rotina, e ela tinha uma pelve congelada de endometriose, era uma paciente que não tinha dor nenhuma. Então é uma paciente que provavelmente no futuro, quando ela fosse tentar engravidar, ela não ia conseguir por questão da endometriose, que ela não tinha dor. Então é uma doença, eu sempre falo, ela é uma doença benigna, mas ela tem um comportamento maligno, né, Felipe? Sim. E uma outra questão também, a gente está falando muito aqui sobre endometriose pélvica, mas a endometriose ela pode estar em outros lugares, né? Eu tenho paciente com endometriose ocular, eu tenho paciente com endometriose umbilical, eu tenho paciente com endometriose pulmonar, eu tive uma paciente que ela fazia hemotórax toda vez que ela menstruava. Então, o que o Felipe falou é que essa questão de observar do comportamento dos sintomas cíclicos, né? Quando está associado ou não ao seu ciclo menstrual, ao seu período menstrual. Isso é super importante também. Outra coisa também que que eu queria falar é o diagnóstico, né? Como que a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença? A gente está falando aqui, a gente até começou a falar sobre tratamento, mas é porque as pessoas têm perguntado muito sobre o tratamento. Mas como fazer o diagnóstico, né, Felipe? Como investigar, né? Quais são os exames padrão ouro que a gente chama no meio médico para o diagnóstico de endometriose? Que seria? Esse caso que você me falou me chamou bastante atenção nisso, né? Sinais e sintomas são muito importantes. A gente já falou bastante aqui. Uhum. Mas, por exemplo, você falou que a sua paciente, sua aluna, não tinha sinais e sintomas. Uhum. Mas como que você fez o diagnóstico dela? Por que vai pedir uma ressonância de pelve alguém que não tem sintoma? Porque você examinou. Uhum. Então, assim, vamos lá, começar do básico, né? Conversar com a paciente sobre todos esses sinais e sintomas que a gente falou, sendo que tem os mais comuns e os menos comuns de endometriose. Exame físico é fundamental. Fazer um toque, chamado toque bimanual, que a gente sente o colo da paciente, sente o fundo do útero, vai um pouco atrás da região do colo, que ali teoricamente estaria uma região com mais dura, mais fibrose, que é muito comum nessa região que a gente chama de fundo de saco vaginal posterior. Ali é bem típico para paciente que tem endometriose. Sentir a mobilidade do colo do útero, mobilidade do útero. Você falou que você tem um pelve congelado, significa que quando você examinou ela já não tinha mobilidade nenhuma. Então acho que começa com uma história bem colhida, uma anamnese bem colhida. Anamnese, o exame físico e os exames de imagem, né? Sendo que um ultrassom transvaginal bem feito pode ajudar. Infelizmente, hoje o ultrassom é um exame feito, às vezes, muito rápido. Isso é uma coisa legal da gente conversar também, porque assim, eu fui, né, fui no tal médico e ele me falou que o exame padrão ouro é ultrassom. Sim, é ultrassom com preparo, é um ultrassom que o ultrassom é outro exame que ele é muito examinador, dependente e depende muito da máquina também, né, do aparelho de ultrassom, ser bom, ser específico, estar atualizado. Então, o ultrassom, ele realmente com preparo hoje, né, depois da videolaparoscopia, né, a gente vai falar aqui também, ele é o exame de escolha. E mais a gente não tem, ele é muito complicado, né, Felipe? Tem que ser, como eu falei, examinador dependente, a pessoa tem que ser especialista em ultrassom de endometriose. E muitas vezes, a gente, por exemplo, mora no interior aqui, né, é difícil a gente encontrar isso, então a gente acaba indo para ressonância e o marcador, né, o CA125, que ele é um marcador altamente sensível e pouco específico, o que significa que ele pode ser encontrado em várias outras doenças, não só na endometriose. Então, por exemplo, tumor de ovário, mioma, tumor endometrial.
Mas ele ajuda quando a gente tem uma clínica de endometriose, quando a gente tem um exame físico que fala sobre endometriose. Então, se ele vier positivo, né, alto, significa que a paciente também pode ter endometriose. O padrão ouro é a videolaparoscopia, mas ele é um exame invasivo, a gente não indica videolaparoscopia para todo mundo, né? Nem todo mundo tem acesso. Acho super importante a gente falar também que quando a gente fala de endometriose e do diagnóstico de endometriose, ela ainda é uma doença que requer alto custo, né? Então as pacientes que estão no SUS, infelizmente, elas têm uma dificuldade maior para fazer esse diagnóstico, e aí entra essa questão do tratamento, a gente às vezes começar o tratamento mesmo sem um exame de imagem, né, Felipe? Baseado nos sintomas. Né? Eu acho isso muito importante. A endometriose é uma doença que ela vem também aumentando a incidência, por conta que você falou, a mulher ela vem vindo mais no trabalho, ela tem menos filhos, né? Eu vejo, minha avó teve 9 filhos, eu tive uma. Então, assim, a mulher mudou o comportamento dela, né? Então, e com isso, a endometriose teve a oportunidade, infelizmente, de crescer. E outra coisa, também engravidar mais tarde, né, Felipe? E aí acaba fazendo o diagnóstico de infertilidade mais tardiamente, né? Então, para a gente concluir assim, sobre o diagnóstico, ultrassom com preparo, ressonância magnética, CA-125, e o padrão ouro é a videolaparoscopia, mas nem todo mundo tem acesso, e também eu não vejo a vídeo, às vezes, só para fazer o diagnóstico, né? É um exame invasivo, requer internação, então também não vejo isso como uma indicação específica, né, Felipe? É mais mesmo para você ter a biópsia, né, o histopatológico da endometriose. Eu concordo, assim, essas ondas que vão e vêm da endometriose, né? A gente falava que o padrão ouro é a videolaparoscopia, é aquela cirurgia que entra a câmera pelo umbigo, que não tem que abrir a barriga e o médico consegue mexer nos ovários, no útero, sem ter que abrir a barriga, videolaparoscopia. Se falava muito um tempo atrás de videolaparoscopia diagnóstica, quer dizer, se fazer o procedimento para ter o diagnóstico de endometriose. Hoje usa-se muito menos, né? Até porque os exames de imagem melhoraram. Então, hoje a gente acha que a videolaparoscopia é muito invasiva, é necessária anestesia geral, feita no centro cirúrgico, é praticamente uma cirurgia. A gente chama de diagnóstico como fosse o exame, mas é uma cirurgia. Exatamente. Então, acho que na prática, Juliana, né, mais no nosso dia a dia, uma história bem colhida, né? Uma anamnese, o exame físico bem feito, né? Os médicos hoje estão esquecendo de examinar os pacientes, tocar, examinar a mama, enfim. Na maioria das vezes vai ser ressonância do que ultrassom, porque às vezes a gente tem dificuldade de ter esse ultrassom detalhado. Então, na maioria das vezes, assim, exame de imagem vai ser muito mais ressonância. Está aí a dificuldade das pacientes do SUS, porque a ressonância é um exame que tem dificuldade praticamente em todo o país, muito menos do que o ultrassom. O ultrassom tem muito mais acesso. E o CA-125, que é um exame de sangue, lembrar que o CA-125, ele deve ser feito no período menstrual, isso é muito importante também lembrar. O CA-125 deve ser feito no período menstrual. Como a Juliana falou de sensibilidade e especificidade, significa o seguinte: se ele vier positivo, a chance da paciente ter endometriose é muito grande. Se ele vier negativo, praticamente não muda isso, não descarta endometriose, né? Então, às vezes o CA-125 ele tem uma função mais do acompanhamento da doença a longo prazo do que praticamente o diagnóstico, porque, né, uma vez ele vindo negativo, a paciente continua tendo endometriose. E muitas das vezes, né, em determinado contexto, a gente pode tratar empiricamente essa paciente, sem ter um diagnóstico preciso, porque a gente faz a maioria das vezes, porque o diagnóstico de certeza seria realmente fazer a vídeo. Fazer a vídeo com a biópsia, com a biópsia, mas a paciente tem sintomas, tem sinais, tem dor. A gente entrou com medicamento, ela melhorou, a gente considera que ela tem endometriose. Muitas vezes com exame de imagem confirmando essa proposta diagnóstica. Para a gente finalizar essa parte diagnóstica, que talvez seja um dos assuntos mais importantes que a gente está falando aqui, né? Lembrar que cabe aos médicos, né, pensarem nisso, né? Os ginecologistas, eu acho que está melhorando bastante isso, mas infelizmente ainda existe muita falha. Para ter uma ideia, demora em torno de 7 a 8 anos em média para a paciente ter um diagnóstico de endometriose. É muito tempo, muito tempo. Às vezes ela já foi em vários médicos, fez vários exames e não chegou a esse diagnóstico. Então isso é uma coisa que a gente tem que mudar, tem que fazer esse diagnóstico de uma forma mais precoce.
Lembrar que 70% dos casos, na verdade, assim, paciente de endometriose que foi no médico que se queixar de dor, 70% das vezes o diagnóstico é errado. O médico pode falar que ela está tendo uma dor por um outro motivo. Então, se também um índice muito alto. E endometriose é muito, muito frequente. Essa que é a grande questão. 1 a cada 10 mulheres vão ter endometriose ao decorrer da vida. 10% das mulheres. Então é muita, muita gente. Então o médico tem que pensar em endometriose sempre. Nem que ele pense demais. É uma obrigação do médico pensar em endometriose. E solicita o exame e descobre que não tem, mas pelo menos que ele buscou essa questão da endometriose. Ou que fez, às vezes, outra coisa que me incomoda um pouco, Felipe, essa coisa do hormônio, né? A gente vem numa cultura de não usar hormônio para nada, né? Então o hormônio ele acabou tornando-se o vilão, né? E as mulheres elas têm tirado o hormônio e acaba que elas estão, às vezes necessitam usar o hormônio para a cura, né? Da doença, não cura, mas para o controle dessa doença, né? Da endometriose. E esse papo até surgiu porque o Felipe postou um artigo, né, Felipe? Um paper falando sobre endometriose e infertilidade. E é uma coisa que a gente fez até uma vez um congresso na faculdade, lembra? Falando sobre endometriose. Você já falou, já tem uns 5, 6 anos. Naquele congresso eu lembro que o Felipe já falou sobre isso, você já havia comentado sobre isso, e esse paper veio mais que comprovando agora, né? Que às vezes a paciente fala assim, nossa, mas eu tenho endometriose, mas faz estrossalpingografia, faz tudo perfeito, né? E ela não consegue engravidar. E aí vem essa infertilidade, que antigamente se falava que era por conta da reação inflamatória, que fazia aderência, que aí acabava levando à infertilidade. E esse paper veio falando que a própria doença ainda não se sabe a fisiopatologia, mas que causa a infertilidade, né? Diminuição do movimento das fímbrias, né? Das trompas. Acho que o Felipe vai poder falar isso melhor. Sobre essa questão da infertilidade e endometriose, que eu acho importante para a gente finalizar e chamar a atenção das pessoas sobre isso. É exatamente isso. A endometriose, a gente ainda não tem algumas respostas para a endometriose. A gente não sabe exatamente qual é a causa específica da endometriose. A gente sabe que a endometriose está aumentando, apesar de no passado a gente fazia menos diagnóstico, mas mesmo assim tem países que já fazem diagnóstico de endometriose há algum tempo e está percebendo um certo aumento, não se sabe exatamente o porquê disso, então tem muitas dúvidas a respeito da endometriose. Isso que a gente está comentando, acho que foi 5, 6 anos atrás, no congresso que a gente falou, você me convidou para falar sobre isso, eu bati nessa tecla. Às vezes a gente relaciona a endometriose, a infertilidade da endometriose quando a paciente tem umas trompas obstruídas, que normalmente é uma causa comum. Uma das maiores causas de infertilidade são problemas tubários. E das maiores causas de problemas tubários ou é endometriose ou é uma infecção por um germe chamado clamídia, que é muito comum. Mas o que às vezes a paciente não conseguia entender, eu falei assim, mas as minhas trompas não estão obstruídas, por que eu não estou conseguindo engravidar? E é o que a Juliana está falando, e a gente já falou isso há algum tempo atrás, e alguns artigos estão mostrando cada vez mais isso. Existem outros mecanismos que a gente ainda não conhece claramente, mas a gente sabe que tem impacto na endometriose. Por exemplo, o movimento das fímbrias piora, a questão do processo de ovulação piora. Lembrando que o processo de ovulação ocorre num líquido, né? E esse líquido ele pode ser contaminado por esses processos inflamatórios. E o que é importante é o que a gente falou quando a gente estava falando sobre diagnóstico. Assim, mas eu não tenho cólica, eu não tenho dor para ter relação sexual, por que será que eu tenho endometriose? 40%, 50% das pacientes, das mulheres que estão tentando engravidar e que não conseguem engravidar, elas têm endometriose. Então, esse número que fez é o contrário, né? É tanta endometriose que foi encontrada na infertilidade que a gente começou a achar, realmente viu que a endometriose tem muito impacto na infertilidade. Então, o ginecologista não pode esquecer da endometriose. E o médico que trabalha com infertilidade, eles não pode esquecer nunca. Entrou numa clínica de infertilidade, essa paciente já tem uma chance, ela já tem que ser pesquisada para endometriose. Eu acho que seriam umas coisas mais importantes para a gente discutir, né? Então, o tema endometriose, né, veio através do Março Amarelo. Isso foi muito falado, discutido no Instagram, mandaram perguntas, enfim. E a gente resolveu iniciar esse projeto, né, Felipe, com o tema de endometriose. Mas a gente concluiu que a gente vai querer falar sobre mais outros assuntos, né? Não só sobre a infertilidade ou outros, mas a gente vai falar na saúde da mulher
como um todo, trocando as experiências. Eu e o Felipe, a gente troca bastante essa questão de conhecimento, de casos específicos. Eu tenho essa formação minha médica, acadêmica, de que a gente precisa ter humildade de que a gente não sabe tudo. E, né, eu sempre pergunto pro Felipe manda paciente para mim, eu mando paciente pro Felipe, enfim, para fazer essa troca e trazer as informações para vocês. O nosso objetivo aqui é divulgar a informação, né? É levar conhecimento para todos vocês que estão assistindo. Espero que vocês tenham gostado, né, Felipe? Eu quero agradecer a presença da Juliana, que eu convidei ela para a gente ter esse bate-papo. Espero que você tenha gostado, que tenha solucionado algumas dúvidas, porque eu sempre aprendo com a Juliana. Hoje eu aprendi algumas coisas, na verdade, né? A gente aqui batendo papo que a gente aprende, a gente conversando, a gente aprende bastante. E eu acho que é isso. A gente agora fica esperando sugestões de novos assuntos, né? Isso vai estar no meu Instagram, vai estar no Instagram do Felipe. E mande sugestões também do que vocês querem que a gente fale, do que vocês gostaram, de como que foi esse projeto, se vocês gostaram desse bate-papo, né, Felipe? Se ficou bacana. Obrigada, gente. Obrigado.